Irmãos, bom dia a todos. Agradeço o convite, agradeço o conselho pelo convite. Graças a Deus estamos juntos essa manhã para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Irmãos, nós hoje vamos tratar de um tema que envolve família, né? Talvez o título seja estranho, mas eu mantive o título da obra. Marido Federal é o título da obra do Douglas Wilson. É um livro extremamente interessante. Ele tem uma coleção de livros sobre família. Então, ele tem um sobre marido, sobre esposa, sobre a criação de filhos homens, criação de meninas. Ele é um autor bastante profícuo nesse tema e me abençoou muito as obras dele. Então eu mantive o título. Eu me lembro que eu estava lendo esse livro e sempre que eu estou em algum lugar eu estou com um livro na mão, porque eu tenho uma teoria. Quem tem um bom livro nunca está sozinho, né? Você pode estar em um lugar chato, mas se tiver um bom livro, né? Você investiu o tempo. Que negócio de consultório, fila de espera, o livro vai te dar qualidade de tempo, não é, que você perderia numa fila, numa sala de espera, não é? Afinal de contas, você vai a alguns consultórios, só tem caras do século passado, né? Algumas caras já nem existem mais, né? Então, um bom livro faz esse favor. Eu estava cortando o cabelo no meu barbeiro, e ele, o que é uma catacrese, e ele perguntou assim: pastor, o que significa esse título? O que é marido federal? A gente vai entender melhor esse título no final da palestra. Mas a ideia dessa palavra federal, ela vem de uma palavra latina, fedus, que quer dizer pacto, aliança. Daí vem a ideia de federação. São pessoas que estão debaixo de um pacto, de uma aliança, de um acordo. Então nós não vamos falar de qualquer tipo de marido. Nós vamos falar de um marido que está disposto a trabalhar na família, a exercer o seu ministério na família, a partir de uma aliança estabelecida com Deus. Isso é o marido federal. Então nós, quando tratamos desse assunto, nós estamos falando sobre a liderança bíblica no lar. Como que um lar deve ser biblicamente estruturado? Como que um lar deve se comportar? Irmãos, nós temos muitas influências em nossos dias. E a família é o alvo da maior parte delas, né? Talvez a instituição mais atacada nos últimos séculos tenha sido a família, né? E esta rocha, né, este muro largo e forte, ele tem vencido os ataques, mas nós não podemos deixar de notar que esses ataques deixaram muitas sequelas, né, muitas avarias neste grande muro sólido que é a família. Então, irmãos, eu convido os irmãos a observarem essa figura aqui. Aqui você tem duas fotos de família. Uma, obviamente, antiga, não é? E a outra mais recente, não é? Então, o que vocês percebem de diferença nessas duas fotos? Mais filhos, né? Olha aqui, gente, tinha máquina fotográfica, mas às vezes não tinha televisão, né? Cadeira. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Puxa, né? Então você tinha mais filhos. Nessa aqui, 2, e para nossa cultura, 2 já é bastante. 2 já é bastante. Quando eu falo que eu adoraria ter mais um filho ou uma filha, as pessoas dizem, não, pastor, 2 já tá bom, né? 2 já tá bom. Então é aquela história, 1 é pouco, 2 tá bom, 3 é demais. Por quê, irmãos? Talvez você possa pensar assim, filhos hoje são caros, né? As pessoas veem filhos como um investimento a longo prazo, sem muito retorno. Filhos ficam doentes, filhos estudam, então as pessoas veem filhos sob uma perspectiva muito capitalista. Mas, irmãos, naquela época não era muito diferente. Os filhos também eram mãos para a lavoura, ajudavam no trabalho da casa. O que tem acontecido nesse íntere aqui, de uma foto para outra, é que os filhos deixaram de ser vistos como bênçãos. Esse é um primeiro ponto. Outra coisa que essas fotos têm de diferente, o que será? O centro da foto. O centro é o pai. Ele está sentado solenemente ao lado da sua esposa e os filhos estão ao redor. Ele ocupa a posição de autoridade. A família está reunida ao redor dele. Ele é o cabeça. Ele é quem senta no lugar da mesa. Por exemplo, quem nasceu no século XX, na minha casa era assim, o vô tinha o lugar dele. Era a cabeceira da mesa. Ele era a primeira pessoa que era servida em casa. Assim meu pai, né? Então, o Samitiba diz isso, né? A gente acabou sendo uma geração do pé e do pescoço de frango, entendeu? Então, antes, o pai era aquele que tinha o pedaço maior da mistura, ele servia primeiro, as coisas aconteciam ao redor dele, ninguém começava a comer enquanto ele não chegasse. Então, essa é uma situação. Hoje já não. Hoje, você tem aqui, quem está no centro da foto? As crianças. Veja, olha que interessante. Quando as crianças passaram a não ser mais vistas como bênção, mas muito como gasto, elas também passaram a dominar a casa. Tem um livro que eu li na 5ª série, não faz muito tempo, né? Talvez os meus cabelos brancos enganem vocês. Mas na 5ª série, isso foi com certeza no século passado, se chamava O Reizinho Mandão. Uma das grandes obras da Ruth Rocha. Ruth Rocha, uma das maiores escritoras de literatura infantil do Brasil, né? Tem alguns livros que eu não concordo, mas esse é um livro profético. Esse livro da Ruth Rocha é um livro profético. Eu, naquela época, eu não entendi aquilo, né? Que é a história de um menino que ele começou a ser o rei da sua casa. Então, os pais, eles faziam tudo o que ele queria, tudo era ele que organizava, era ele que mandava em tudo. E aquilo, meus irmãos, a Ruth Rocha, ela estava prevendo algo que acontece hoje. As famílias não estão organizadas mais em torno do pai, elas estão organizadas em torno dos filhos, às vezes. É eles que vão decidir o rumo da família. É eles que vão decidir como as coisas vão acontecer numa casa. Não é mais o pai. Outra coisa importante nessa foto atual aqui também é o quê? Tem um outro detalhe aí. Outro detalhe é que você vê que o homem e a mulher estão no mesmo nível na foto. No mesmo nível. Ali, o marido
ele estava sentado no centro da foto, ele estava em um papel de autoridade. Ao lado dele a sua esposa, os filhos ao redor. Agora, o homem e a mulher, eles estão no mesmo nível. E um outro detalhe que você tem que entender é que, veja, o homem está de rosa, talvez seja um pouco apagado, o homem está de rosa, a mulher está de azul. Isso esconde toda uma ideologia de gênero. Irmãos, entenda que essa foto não foi uma foto casual. Eu sei que todos nós homens temos um princípio clássico de escolha de roupa. A primeira que está na frente. A Zacarina pergunta, por que você colocou essa roupa? Porque é a primeira que eu vi. Um homem que se detém muito tempo num guarda-roupa, na minha geração, na minha criação, era diferente, era estranho. Né? Imagina, seu marido sai e fala assim, amor, eu não sei, será que está combinando com o meu sapato? O sapato não foi feito para combinar com nada, porque ele é preto, ou cinza, ou bege. É assim, não é? Então, aqui não é uma foto casual, é uma foto projetada. Ela está colocando uma série de conceitos para aqueles que estão vendo. Então, um deles é, a mulher não está de rosa, ela está de azul. O marido não está de azul, está de rosa. Para falar o quê? Olha, nós somos inclusivos. Nós não estamos atrelados às tradições, essas normas que a sociedade inventou. Nós somos inclusivos, abertos. E olha como nós somos felizes. É a nova estampa da propaganda de margarina. Uma família inclusiva, feliz, onde tudo parece possível. Enquanto essa do lado parece retrógrada, antiga, ultrapassada. Né? É isso que a sociedade faz. O que nós estamos percebendo aqui nessa foto atual? Um problema muito sério que se chama igualitarismo. Não é? Igualitarismo. Allons enfants de la patrie. Não é? Revolução Francesa. Igualdade, fraternidade, liberdade. Não é? Esses são os lemas de uma nova geração, de um novo mundo. Não é? Ali, final do século XVIII, começo do século XIX, o mundo está em transformação. Tudo que era certo e acabado começa a ser revisto. Então, Darwin vai dizer que não foi Deus que criou o mundo. Freud vai dizer que há uma inconsciência a ser descoberta. Marx vai falar sobre a questão do capital. Então, são aquilo que Paul Ricoeur dizia de filósofos da suspensão. Ou seja, o mundo agora, a partir dessas revoluções, ele passa a ficar em suspensão. Não há mais absolutos. Os absolutos estão sendo derrubados. Agora tudo é novo. E agora a grande ideia é, todos têm que ser iguais. Todos têm que ser iguais. Irmãos, quando nós falamos do igualitarismo, e quando o senso comum vai dizer que todos precisam ser iguais, nós temos que ter um cuidado muito sério. Deus nos fez diferentes uns dos outros. Né? E quando Deus nos fez diferentes, Ele fez Adão com aptidões diferentes de Eva, e Eva com aptidões diferentes de Adão. Deus criou o homem com diferenças. Para quê? Para que por meio dessas diferenças, nós nos completássemos. Então, o mote não é o igualitarismo, é o complementarismo. Deus, quando você pega, por exemplo, a teologia dos dons espirituais,
ali na primeira carta aos Coríntios, Paulo vai mostrar, não só nesta carta, mas em outras, que Deus distribui dons à igreja de forma diversa. Você não vai ter um crente que tenha todos os dons, de tal maneira que ele vai ser o super crente. Você tem uma igreja em que cada um tem um dom diferente e que quando nós estamos unidos, nós nos completamos, nós nos edificamos. Essa é a maneira como Deus nos criou e como nós somos agraciados. Então Deus nos criou com dons diferentes, com aptidões diferentes, com características diferentes, para que nós nos completássemos. Mas nós também somos diferentes porque somos pecadores. O pecado, ele injetou e ampliou desigualdades. Então, desigualdades sociais, desigualdades raciais. Você vai perceber isso, por exemplo, na carta de Tiago. Tiago vai dizer lá que quando entra um irmão com vestes reluzentes e um anel no dedo, as pessoas vão lá e digam, olha, assenta-se aqui no melhor lugar. Agora, se entra alguém maltrapilho, maltratado, as pessoas vão dizer o quê? Olha, fica aqui como escabelo dos meus pés. Não é? Então, Deus não vê o homem por questões sociais. Deus também não avalia o homem em questões étnicas ou raciais. Paulo vai mostrar isso naquele versículo, o versículo mais mal entendido de Romanos. Deus não faz acepção de pessoas. Paulo não está falando ali de eleição. Paulo está falando de judeus e gregos. Então, irmãos, nós temos diferenças, algumas boas, porque foram criadas por Deus e servem para nós nos completarmos, e outras ruins, que são consequências do pecado. Qual o problema do igualitarismo? Ele está vendo as desigualdades ruins. Todo igualitarista, ele quer corrigir desigualdades ruins. O igualitarista, ele está vendo os efeitos do pecado. Só que o grande problema do homem é que se ele não tem a graça de Deus, se ele não tem a palavra de Deus, como disse a devocional hoje, ele não consegue corrigir o pecado. Ele não consegue corrigir os efeitos do pecado. Por quê? Porque ele vai corrigir com instrumentos humanos. E quando o igualitarista quer colocar todo mundo na mesma forma e na mesma medida, ele não só não consegue corrigir os efeitos do pecado, como também, o que acontece? Ele elimina as diferenças positivas que nós temos. Então, o igualitarismo, ele é uma falácia, ele é uma mentira. E aí, meus irmãos, o igualitarismo, ele vai pregar a ausência da hierarquia. Você vai ver isso, por exemplo, né, ali no Bakunin, não é? No anarquismo, não é? E aí, qual o grande problema? Você tem um igualitarismo feminista e um igualitarismo machista. Qual a diferença desses dois? Ambos perderam a ideia de hierarquia. Ambos perderam a ideia de serem orientados pela visão bíblica das coisas. Então, no igualitarismo feminista, você vai eliminar todas as características e potencialidades do homem para fazê-lo igual à mulher. E a mulher vai ocupar o lugar do homem na sociedade. No machismo, o que acontece? Há uma concessão à mulher. Então você elimina as potencialidades dela, as características dela, e ela tem que ocupar, tem que chegar no nível do homem. Então, qual o grande problema desses dois igualitarismos aqui?
O homem não vai exercer o seu papel na sociedade, nem a mulher. Porque um está preocupado em exercer o papel do outro. E aí vem essa história de empoderamento. Irmãos, quando nós falamos de empoderamento, nós estamos falando o quê? De você injetar poder em alguém que é fraco. Em alguém que é essencialmente fraco, que não tem poder algum. Irmãos, Deus não criou a mulher assim. Deus não criou a mulher sem poder algum, sem fraca no sentido de débil. Não, isso também é uma leitura equivocada das Escrituras. Você não precisa injetar poder, você precisa fazer com que a pessoa reconheça o seu papel à luz das Escrituras. E como Deus criou a mulher? Veja, aqui no texto de Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então, o homem sozinho, esse homem red pill, ele não é bom à luz do Senhor. Claro, irmãos, vamos entender uma coisa. Há pessoas, e não são muitas, que de alguma forma elas não foram agraciadas com o dom do matrimônio. Jesus vai mostrar isso para os seus discípulos ali no Evangelho de Mateus, não é? Quando os discípulos dizem, se a gente não pode casar e separar, então é melhor nem casar, né? Aí Jesus vai dizer assim, olha, só aqueles que receberam este dom vão entender isso. Há pessoas, irmãos, que vão viver a vida de forma solitária. Algumas mulheres fazem isso. É mais comum você ver mulheres celibatárias do que homens. Por exemplo, antigamente, hoje a gente não vê com tanta frequência, mas você conhecia uma tia que não se casou. Uma tia que cuidou da mãe, não é? Aquela tia que começou a cuidar do pai, cuidou da mãe, ajudou na criação dos sobrinhos, e não era uma pessoa recalcada, frustrada, não, ela era feliz daquele jeito. Ela não se casou. Quando você vê um homem nessa situação, a sociedade fica mais alvoroçada. Isso aí não sei não, hein? Isso aí esconde alguma coisa. Então, e as pessoas fazem uma pressão para que o jovem se case logo. Claro, irmãos, uma pessoa que está namorando, dependendo da idade, não é? E tem uma idade para isso, aí é uma outra aula, não é? É óbvio que ele tem que se projetar para casar e antes, não é? Ter todos os subsídios necessários para chegar ao casamento. Contudo, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes você está forçando uma pessoa que está muito feliz, sozinha, bem. Mas pastor, então, nesse caso, parece que não combina muito com esse texto. Não, meus irmãos. Os casos de pessoas que optam por uma vida de celibato, uma vida de não se casarem, são exceções. A regra é essa. Não é bom que o homem esteja só. E, não sendo bom que o homem esteja só, Deus não criou o Ivo. Deus criou a Eva. Entendeu? Então Deus criou a Eva. E veja como se deu essa criação. Olha só. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei, aqui é uma mesóclise, né? Far-lhe-ei, aquelas comuns na Bíblia, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa palavra idôneo é essa palavra hebraica aqui, a palavra neged. Neged, ela significa alguém que está diante do outro. Alguém que está diante do outro. E isso é idoneidade. A mulher, ela está diante do homem. Então ela tem idoneidade tanto para exortá-lo. Você se lembra, por exemplo, de Abigail, né? Que chega e exorta Nabal,
porque ele fez besteira, porque ele não ajudou Davi, e por causa da decisão dele, ele colocou toda a família em risco, não é? E também, essa mulher tem idoneidade para consolar o marido, para estar ao seu lado nos momentos difíceis. Então, essa é a perspectiva bíblica, esse é o poder da mulher. Ela foi feita para confrontar e para consolar. Ah, mas, pastor, a Bíblia diz que a mulher é o sexo frágil. Talvez as pessoas se refiram a esse texto de 1 Pedro. Veja, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Isso é uma coisa muito interessante, irmãos. Às vezes, falta... a gente fala muito isso na igreja, mas geralmente o jovem ele tem um ouvido bastante seletivo, né? Às vezes a gente percebe isso com filhos. O que é o ouvido seletivo? Ele só ouve o que ele quer ouvir, não é? Então, às vezes você fala uma coisa e aquilo que geralmente o agrada vai ao encontro, não é, dos seus desejos, ele vai guardar e ele vai fazer daquilo uma lei inviolável. Agora, por outro lado, quando você fala aquilo que vai de encontro, que bate, que confronta os desejos dele, o jovem ele tem uma capacidade muito grande de esquecer. Mas falou isso, né? É igual ali no livro de Jeremias, quando o povo chega para Jeremias e diz assim: consulte o Senhor a nosso respeito, o que o Deus disser nós vamos fazer. Se a palavra for boa ou se ela for ruim para nós. Nós vamos cumprir o que o Senhor diz. Aí Jeremias vai lá, consulta a Deus e fala assim: olha, é bom vocês ficarem aqui. Vocês não vão para o Egito, não. Aí o que o povo diz? Ah, não, o Senhor não falou pelo profeta. É Baruque que está influenciando contra a gente. Então, às vezes o jovem faz isso, né? E é necessário se explicar para o jovem que todo casamento deve ser vivido com discernimento. Ou seja, ninguém pode viver o casamento como se estivesse solteiro. Isso parece óbvio para a gente que nasceu no século XX, mas não parece óbvio para a geração Y, para as pessoas que nasceram nesse século. Há muitas pessoas que acham que vão se casar e vão viver numa república de dois. E não é assim, não é? Grande parte dos problemas do casamento surgem quando as pessoas insistem em viver como se fossem solteiras. Então, Deus está dizendo, vivei o casamento com discernimento, ou seja, você tem obrigações com o marido agora, que você não tinha antes, quando você era solteiro, né? É isso que Pedro está dizendo aos maridos. E tendo consideração com a vossa mulher, com uma parte mais frágil. De fato, meus irmãos, a palavra frágil aí é a palavra fraco, né? É a palavra astenes. Estenes, onde vem o nome estênio, é forte. Astenes é não forte. Aí você fala assim, tá vendo, pastor? A Bíblia fala que a mulher é fraca, então ela precisa ser empoderada. Não, meus irmãos. A ideia de fragilidade aqui é que todo sistema tem peças mais resistentes, mais fortes e peças mais frágeis. Se você pegar o motor do carro, você vai ter partes muito fortes, né, feitas de aço, e você vai ter pequenas engrenagens tão delicadas que podem ser danificadas pelo uso. Mas que sem elas, o sistema não funciona. Então, o nosso corpo também é assim. Nós temos ossos fortes, mas nós temos órgãos muito sensíveis, muito moles. E o equilíbrio entre força e fragilidade faz com que haja movimento, que haja estabilidade. Então, irmãos,
o que acontece aqui é que Pedro está mostrando que a mulher é essa parte mais sensível, mais subjetiva dentro da família. E que o homem tem que tratá-la a partir dessa condição. Porque às vezes o homem, ele não consegue ver coisas que só a mulher vê. É um dom que Deus deu para ela. Às vezes a Karina faz algumas leituras da vida para mim e das circunstâncias que eu sou incapaz de ver. Mas é toda a carga, e olha que ela é uma pessoa das exatas, ela gosta de cálculo, ela fez química, eu sou das áreas humanas. Né? Eu gosto de literatura, eu gosto de arte, eu choro em filmes, mas há uma subjetividade na Karina que por mais que eu tente buscar, eu nunca consegui ter. Porque é um dom de Deus. Deus nos fez assim. Então, em algumas coisas eu sou objetivo e ela não. E é nessa hora que nós nos completamos. Que os meus dons ajudam a minha esposa e os dons dela me ajudam para que nós vivamos nesse equilíbrio, né? Que não aconteceria se nós não estivéssemos juntos. Agora, quando a mulher ela é obrigada a perder esse grau de subjetividade, esse grau de intuição, porque às vezes a mulher ela tem um poder de intuição muito maior do que o homem. Eu digo a vocês, irmãos, tudo que a Karina diz que não vai dar certo, não dá certo. Não dá certo. É uma regra. É quase que uma palavra profética. Não é? Porque é um grau de intuição. Por isso, irmãos, a esposa, em questão de pastor, no meu caso, você quer ver o pastor estar bem? Olha para a esposa dele. Né? Porque o dia que ela falar assim, olha, acho que é bom, não vai dar certo ficar aqui. Ele não vai ficar. Então, irmãos, essa é uma questão importante. A sociedade faz o quê? Ela faz com que a mulher perca esse grau de intuição, elimine, subjugue, para se parecer com o homem. E o homem é obrigado a perder o seu grau de objetividade, para se parecer com a mulher. E isso é um perigo, meus irmãos. É um perigo. Porque o que acontece? Na melhor das situações, os dois se nivelam. Eles chegam naquele igualitarismo. Só que eles perderam as suas capacidades de se complementar. O homem está casado com uma mulher que se transformou em homem e a mulher está casada com um homem que se transformou em mulher. Eles não conseguem mais se complementar. Eles não conseguem nem mais se enxergar. Há problemas até mesmo físicos, né, nessa questão. Então a mulher, por ter esse grau de intuição, ela vai ser uma grande influenciadora. E aqui eu trago dois exemplos, né? O exemplo de Vasti e o exemplo de Esther. Quem soube lidar melhor com as suas capacidades de intuição? Vasti ou Esther? Vamos entender esses dois textos. Irmãos, veja, vamos ao caso de Vasti. A rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Aqui você se lembra do contexto, né? O rei persa estava dando uma festa para os seus príncipes, e ali no meio da festa, ele mandou vir a sua esposa Vasti, que era muito bonita. Então, ela ia ser exposta àqueles homens. Era uma situação muito complicada, muito deprimente, e ela se recusa. E, meus irmãos, o que ela fez não está errado. O que ela fez está certo. Ela se recusou a ser exposta.
ela se recusou a compactuar com aquele momento. O problema dela não foi a sua decisão. O problema dela foi como ela fez. Meus irmãos, a maior parte dos nossos problemas de comunicação não se dão por aquilo que nós falamos. Muitas vezes se dá pela maneira pela qual nós falamos. Né? A entonação da voz. Porque, gente, aquele negócio, né? Numa DR, todo mundo vira analista do discurso. Né? A pessoa repara na entonação da voz, no léxico que foi usado, nas ideologias envolvidas no contexto, né? Em graus históricos. Então, ela poderia encontrar outros meios para dizer não e para ser mais efetiva. Agora veja, o caso de Esther é muito pior do que o de Vasti. Vasti ia ser exposta a uma festa que o seu marido estava dando. Claro, há todas as implicações dessa exposição, que nós não precisamos entrar agora para não nos delongarmos. Mas Esther estava sob o risco de perder a vida por ser judia e ver o seu povo também ser massacrado pelos planos de Hamã. Agora veja, sucedeu que vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Você se lembra disso, né? Hamã, que é uma amalequita, ele tem um ódio mortal dos judeus, porque o seu povo foi praticamente dizimado por causa do povo de Israel. Então ele quer aniquilar os judeus. E ele consegue subir de cargo no reino da Pérsia, a ponto de conseguir fazer com que o rei permitisse o genocídio dos israelitas. Só que o que acontece, meus irmãos? Ali no Palácio Real, a rainha era uma judia. Ninguém sabia disso. Né? Ela escondeu a sua... Você se lembra que a pedido do seu parente, né, Mordecai, ela vai esconder a sua origem. Então ninguém sabia a sua origem. Só que ela vai ser incumbida de proteger o seu povo. Veja, ela está numa situação muito mais difícil que Vasti. Por quê? Diferente das configurações de família que nós temos, ela não tinha acesso ao rei. Ela não tinha acesso a ele. Ninguém podia chegar na presença do rei sem ser convocado. Então, se ela adentrasse a presença do rei, ela incorreria na mesma rebeldia de Vasti. Vasti não foi repudiada porque ela foi rebelde, ela disse não quando o rei disse sim. Esther poderia querer estar na presença do rei quando ele diz não. Ela poderia ser igualmente rejeitada. Só que o que ela faz? Ela usa de do seu poder, né? Ela se veste com as vestes de rainha, ela se coloca na vista do rei, e ele chama a sua presença. Ao invés de falar de assuntos do governo, de Amã, o que poderia ser mal interpretado pelo marido, ela o convida à sua casa para que ele comesse com ela, levasse também o Amã, e ali ela tinha todo um projeto estruturado que não só influenciaria o rei, mas preservaria o seu povo. Você consegue ver que Vasti e Esther estavam no mesmo patamar, mas Esther usou de uma influência que Vasti não usou? Você consegue entender que Deus, ele deu à mulher essa capacidade de persuasão, de convencimento? Meus irmãos, né? Você tem uma comédia da literatura clássica grega chamado Lisístrata.
de Aristófanes, onde ele brinca que as mulheres venceram a guerra contra Esparta. A Grécia e a Esparta estavam guerreando, o que era comum naquela época dos problemas ali da Liga do Peloponeso, não é? E aí as mulheres ficavam meses em casa sem os maridos, tal, e aquilo era angustiante, né? As mulheres com filhos pequenos, tendo que governar uma casa, sem toda a autoridade que o marido tinha. Então, elas estavam ali muito entristecidas com a guerra. O que elas fizeram? Quando os maridos chegaram, elas se trancaram nos quartos, elas não deram atenção aos maridos, a guerra acabou. A guerra acabou. Então você vê, um autor que não é cristão, um autor pagão, ele consegue identificar a mesma coisa que a gente está identificando hoje. Que a mulher tem um poder de persuasão, de convencimento do homem, porque ela foi criada para isso, para ser auxiliadora idônea, muito grande. E Esther usou desse. Então a mulher não precisa ser empoderada, como se ela nascesse sem poder algum. As qualidades da mulher não dependem da sociedade, porque não é a sociedade que dá poder à mulher, é Deus. Todos os dons vêm de Deus. Então a mulher não precisa ser empoderada, ela precisa saber utilizar os dons que ela já recebeu. E o homem também. O homem precisa ser educado a ser um homem bíblico, assim como a mulher, assim como os filhos. Todos nós estamos no mesmo patamar. Então, Deus usa mulheres, né? Ele usou a rainha Esther. Eu gosto demais da frase, né, que foi dada a Esther por Mordecai ou Mardoqueu, tanto faz, depende da sua tradução. Não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Ou seja, não é porque você é rainha que você vai ser preservada. Antes de você ser rainha, você é judia. E o que vai acontecer com o seu povo vai recair sobre você também. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Ou seja, se você optar por ficar neutra, olha, esse é um problema do meu marido, com o ministro dele, eles que se resolvam, eu não vou intrometer nessa questão. Isso é uma situação de neutralidade, não é? Todas as pessoas neutras têm ótimas desculpas para a sua neutralidade, né? E há neutralidades perniciosas, há neutralidades pecaminosas. Há momentos que você não pode ter neutralidade. Você tem que dar, como se diz o ditado, a cara a tapa. Mas você vai fazer isso da maneira certa e com o mínimo de dano possível. Foi o que Esther fez, né? Então, ou seja, se ela se mantivesse neutra, Deus livraria o seu povo. O povo é de Deus. Então, quem salvou o povo judeu dos intentos de Amã não foi Esther, foi Deus. Porque se ela se mantivesse neutra, Deus levantaria outro livramento. Agora, a neutralidade dela seria a morte. Olha, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Você se lembra, né, que Esther, ela é uma moça que ela tem o seu nome trocado, né, de Hadassah, ela passa a se chamar Esther, ela perde os pais, ela vai morar com um parente próximo, que é uma espécie de resgatador da família, um Goel. Ele a cria com carinho, só que ela é levada naquela licitação pública para a esposa real, não é? Coisa interessante, né? Licitação. Vamos abrir uma licitação para a esposa do rei, né? Então ela entrou nessa licitação, foi levada junto e Deus a colocou ali. Então a leitura de Mardoqueu é que essa é a providência de Deus. É o que Calvino chamava de providência secreta de Deus. Há coisas que acontecem que nós não conseguimos entender, mas que estão debaixo dos planos de Deus. Então, veja,
Deus, ele levantou Ester, colocou-a como rainha da Pérsia, para que ela exercesse a influência que ele deu, para que ela fosse o instrumento dele na salvação do seu povo. Então, olha, Deus usando mulheres. Outro exemplo, meus irmãos, de Deus usando mulheres é Débora. Né? Débora, ela era uma juíza em Israel. Né? Veja só, habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel. Você se lembra que Samuel é de Ramá, né? Nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo, porque ela estava nas tribos do norte. Né? E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Você se lembra, né? Período de Juízes, você tem aquele momento em que o povo pecava, aí Deus enviava uma nação para subjugar o povo de Israel. O povo subjugado orava a Deus, Deus levantava um juiz que salvava o povo. O povo, uma vez salvo, enquanto aquele juiz vivesse, permanecia em fidelidade. Quando o juiz morria, o povo voltava a pecar, e aí voltava a vir uma nação pagã. Esse é o famoso ciclo de juízes. Tá? Um desses juízes é Débora. Agora, uma coisa interessante aqui, meus irmãos, além de Deus usar Débora, você vê a previsão dela sobre quem mataria Sísera. Sísera será morto por uma mulher, não por Baraque. E quem é essa mulher? Como que é o nome dela? Não. Olha aquele quiz bíblico que você deixou de fazer, né? Começa com J. Jael. Jael, mulher de Eber. Eber era um cara que estava neutro nessa guerra. Ele não estava nem do lado de Israel, nem no lado do povo de Jabim. Sísera, ele tem uma derrota no campo de batalha, mas ele consegue escapar. E aí ele vai para a tenda de Eber, porque eles não eram inimigos. Então ele achava que ali era um lugar para ele descansar e continuar fugindo, fazer um novo exército e invadir novamente. É aquela história de guerra, né? Mas ele está ali cansado, tinha guerreado, pediu água, que estava com sede. A mulher do Eber foi muito legal, falou: não, para que tomar água? Toma leite, porque leite, além de hidratar, vai alimentar. Aí ficou feliz da vida, tomou leite, né? E dormiu. E aí ela faz o quê? Ela mostra que se pode fazer com uma parte que não estava sendo usada na barraca, né? Havia um cravo para se pregar na barraca. É aquela história, quando você monta qualquer coisa, sempre sobe umas 5 peças que não serviram para nada. É a regra da vida, gente, né? Você vai montar um guarda-roupa, sobra metade das peças ali. Você monta até uma cômoda, se você quiser, né? Mas havia uma peça ali, sobressalente, e ela vai lá e prega na cabeça de Sísera. Então Deus deu àquela mulher, que só aparece essa vez na Bíblia, a honra de matar esse inimigo de Israel. Então você vê Deus usando mulheres de maneira muito poderosa, como Ester, como Débora, como Jael. Agora,
qual é a grande consequência que nós estamos vendo desse igualitarismo todo? Né? Você vê a subjugação das mulheres. Irmãos, estava até comentando com o irmão aqui, a minha avó diz uma coisa que é interessante, né? Eu estava visitando ela falou isso, uma das suas pérolas, ela dizia assim, antigamente as ruas não tinham luz, mas você conseguia andar. Hoje as ruas são mais iluminadas, mas você não consegue andar. Então, algumas evoluções da sociedade vieram mais tolher o homem, mais incapacitar o ser humano do que melhorá-lo. Porque tudo aquilo que é feito sem orientação bíblica dá errado. Então, a mulher ela não consegue exercer o seu papel, e o que acontece com o homem? O homem vai se tornando frágil, efeminado. Meus irmãos, qual é a maior dádiva de uma guerra? Qual que é o intento de um exército numa guerra? Neutralizar as maiores patentes. Você vai tentar neutralizar aqueles que têm a maior patente. Por quê? Um exército acéfalo, um exército sem generais, sem líderes, ele é facilmente subjugado. E como que está sendo pavimentado o caminho do anticristo? Estão se neutralizando todo o papel do homem na sociedade. Vou dar um exemplo para você. O meu pai, se você abrisse o porta-mala do Gol, você encontrar o quê? Uma caixa de ferramenta. Há 40, 50 anos, todo homem que se prestasse tinha o quê? Uma caixa de ferramenta. Ele podia até não saber usar todas, mas ele tinha. Ele tinha uma furadeira. Né? Por exemplo, se você der hoje uma furadeira para um homem, às vezes ele se machuca. Talvez seja o meu caso hoje. Talvez eu possa me machucar. A minha esposa nem me dá uma furadeira, fala, vai que ele se machuca. Né? Vai brincar com isso e se machuca. Né? Então, ele tinha uma furadeira, ele tinha um serrote, ele tinha uma chave de fenda. Homem ia ao mercado, ele ia para qual área do mercado? A área de ferramenta. Porque ele queria sempre vai existir uma chave Phillips diferente, um negócio diferente para você usar, uma chave inglesa que você não tem. Era fatal. A gente entrava no Jumbo Eletro, né? Com meu avô e minha avó, meu avô ele se retirava para aquela parte onde tinha pneus, ferramentas, e ali você ia, era um reduto de homens que não queriam ficar na seção da mortadela, nem na carne. Então era tipo o espaço homem que você encontra hoje em algumas lojas, era a seção de ferramentas. Então, ele aprendia com os outros homens a fazer pequenos reparos, trocar resistência, trocar o reparo da torneira, e cada vez, por uma ação diabólica, cada vez eles fazem uma torneira mais difícil de trocar o reparo, não é? Antigamente você tirava aquele corinho, colocava outro, fechava, acabava. Agora não, é uma coisa diabólica. Tem uma bomba de nêutron lá dentro, custa R$50, né? Você não sabe colocar, você coloca, dá errado. É só uma classe secreta que sabe colocar algumas coisas. Então, o que acontece? O homem ele tinha uma caixa de ferramentas, ele sabia resolver algumas coisas em casa. Essa geração não passou para a próxima. Eu não tenho uma caixa de ferramentas. Se você abrir o porta-mala do carro, vai ter livro, vai ter algumas, mas não tem ferramenta. As únicas são aquelas que vieram com o step. Né? Então, irmãos, os homens não estão fazendo mais o seu papel. Isso é um detalhe besta, mas há inúmeros outros visíveis e sensíveis na nossa sociedade. Uma coisa que a nossa sociedade, ela começou desde a década de 60 a provocar é a androgenia. Então, homens
que se parecem mulher. Quer ver? Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios 11, de 11 a 16. Chegando no final, irmãos. 1 Coríntios 11. Eu sempre deixo um ou dois textos para a gente abrir na Bíblia, para não perder o modo touch, né? Veja só. 1 Coríntios 11, de 11 a 16. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Olha a palavra de uma Bíblia machista. De uma Bíblia que foi feita por uma cultura patriarcal. Não é isso que você ouve às vezes? A Bíblia é um livro machista, feito por uma cultura patriarcal. Olha, um livro machista como a Bíblia tem 2 livros com o nome de mulher. Há inúmeras mulheres usadas por Deus. E aqui você vê Paulo dizendo, olha, o homem não é independente da mulher, nem a mulher do homem. Um depende do outro. Então você vê que esse discurso, essa narrativa da Bíblia machista, ele só cola para quem não conhece a Bíblia. E o grande problema das igrejas hoje é que assim como não se passou caixa de ferramenta para os homens do futuro, as igrejas não estão passando Bíblia para gerações do futuro. Há muitas igrejas que as novas gerações nem sabem direito manusear uma Bíblia. Né? Mais ou menos o que os católicos fizeram. Né? Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se de mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então veja, aqui é aquele texto que fala sobre a mulher usar cabelo comprido, né? E o homem não usar. Há muitas discussões sobre esse fato, eu não quero me deter nelas. Eu quero que nós nos detenhamos nessas 2 questões. Por que o homem não pode usar cabelo comprido? Por que a mulher não pode raspar a cabeça, né, ter o cabelo curto? Aqui para a Bíblia. Para que não haja inversão e confusão. Então, qual o problema disso? A Bíblia está mostrando que o homem tem que parecer homem em qualquer posição. Uma vez eu estava no shopping e vi uma pessoa com cabelo tão comprido que parecia uma mulher, mas não era um homem. E eu conhecia quando ele tinha cabelo curto. Qual o problema disso? A Bíblia vai dizer que você não pode confundir o homem com a mulher, nem a mulher com o homem. É claro, irmãos, que a mulher vai usar cabelo curto e ela não vai parecer homem. Há mulheres que usam cabelo mais curto, penteado diferente, e não vão parecer homens. Mas o homem, dependendo de como for o cabelo dele, ele vai se parecer com a mulher. Então, para que não haja confusão. A nossa sociedade, ela começou a introduzir essa confusão. Homens, que se você olhar numa outra perspectiva, parecem mulheres. É androgenia. A androgenia é o homem que se veste muito parecido com mulher. Você se lembra de alguns cantores da segunda metade do século XX, né? David Bowie, né? Que usavam um visual, né? Andrógeno. Ele era homem, mas se parece com a mulher. Então isso cria confusão e cria a inversão de papéis. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: o homem, ele tem que ser homem, ele tem que se parecer com o homem.
E isso, meus irmãos, é algo muito sensível a essa cultura que nós estamos vivendo. Uma cultura em que a sexualidade é construída, em que você não tem alguém para corrigir o menino. Então o menino pode criar trejeitos e não há alguém, não há uma figura masculina que fala assim, para com isso, moleque. Você não tinha um avô, um pai. Essas pessoas, foi retirado delas o poder de autoridade. Então se alguém falar isso, não, ele é livre para ser do jeito que ele quer. Meus irmãos, há discussões sobre a mudança de sexo cirúrgica em pré-adolescentes. Pessoas que não têm condição de eleger um presidente, de dirigir, vão se tornar eunucos. Então, isso é muito sério, irmãos. O homem, ele aprende a ser homem vendo outros homens. A mulher vai aprender a ser mulher vendo outras mulheres. Aí eu volto àquela questão da caixa de ferramenta. É você ver o cuidado, o trato, o respeito. É isso que vai formar essa conduta. O que está acontecendo hoje? Né? Você tem homens que não querem mais sair de casa. Né? Homens que ainda moram com os pais, que não sabem lidar com as suas finanças. Irmãos, as riquezas duráveis, elas não são ouro. Olha só, Provérbios, riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado e as minhas novidades melhores que a prata escolhida. Ou seja, os exemplos que formam o homem e a mulher são mais valiosos do que o dinheiro. Cuidado, meus irmãos, com o perigo dos sentidos. Dos sentidos. Os sentidos são enganosos. Olha só, não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Provérbios 23. Antes, sê no temor do Senhor como o dia, porque deveras há um fim bom. Não serás malograda a tua herança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho do teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Veja, meus irmãos, o problema não está no prazer da comida ou da bebida. O problema está no amor desordenado dessas coisas. O desprezar o conselho dos mais velhos. O achar que eu sou uma construção independente. Então o marido, esse marido federal, né? Aí eu volto ali ao que nós falávamos no início, né? A palavra federal vem de fedos. A segunda significação dessa palavra, no dicionário de latim, torrinha, é um tratado, aliança, pacto. Então é aquele marido que entende que ele faz parte de um pacto, de uma aliança com Deus, né? E o que é esse pacto? O pacto, a aliança, é um laço solene, soberanamente administrado por Deus. Esse pacto, ele traz bênçãos e maldições. Então, se você for um marido que segue a palavra, você vai ser abençoado. Se você não seguir, você vai ser amaldiçoado. Quando uma sociedade segue a palavra, ela é abençoada. Quando não segue, é amaldiçoada. Então, irmãos, quando a Bíblia vai dizer sobre o nosso papel como marido, veja, às vezes as pessoas ficam perplexas com esse texto, mas ele fala mais aos maridos do que às mulheres. Olha só, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher,
como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Por isso, meus irmãos, nós temos que ensinar as moças a buscarem um rapaz que vai viver os padrões bíblicos. Não é simplesmente se ele está na igreja, é se ele segue o padrão bíblico. Porque tem muito joio na igreja. O joio cresce lado a lado com o trigo. Depois que ele falou isso das mulheres, que é a primeira parte do versículo, ele começa a falar só de homem. Olha só. Vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, o marido tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. Ou seja, se é uma pessoa no lar que tem que estar pronta a dar a vida pela família, é o marido. É a ele que cabe o sacrifício da família. A vida espiritual da família depende dele. É ele que convoca o culto doméstico, é ele que incentiva as pessoas a ir à igreja, é ele. E aí veja, assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Eis a Bíblia machista falando novamente, né? O homem que tem que estar pronto a sacrificar, a santificar e a amar. Veja, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Paulo vai lá para o texto de Gênesis, né? Grande é esse mistério. Ou seja, qual que era o mistério? Por que o homem tem que deixar pai e mãe e se unir à esposa? Essa é uma regra natural, não é? É um mistério. E aí Paulo explica. Esse mistério, ele se refere à relação de Cristo com a igreja. Tem um livro muito legal do John Piper chamado Casamento Temporário, uma Parábola Permanente. Então ele diz, todo casamento é temporário, ele dura uma vida. Mas o que ele significa, o que ele aponta, é eterno. Que é a relação de Cristo com a igreja. Tanto que o John Piper vai dizer o seguinte, ele é muito radical na questão do divórcio. Ele fala assim, eu só aceito o divórcio se Cristo se pudesse divorciar da igreja. E isso seria uma desgraça para nós. Porque tudo que se mexe no casamento se altera a maneira como ele aponta para Cristo. Qual é o melhor casamento? Aquele que melhor aponta para a relação de Cristo com a igreja. Então, nós temos duas perspectivas para nós caminharmos para a nossa conclusão. Uma é o pacto, a aliança bíblica. E qual que é o pacto que o homem faz com Deus dentro do lar? Amar como Cristo. A outra perspectiva é a teologia moderna, onde o amor é temporário. O amor à mulher, aos filhos, dura, como diz Vinícius de Moraes, né? Posto que o amor é chama, que seja eterno enquanto dure. E se chama soneto da fidelidade. Eu sempre disse que aquilo tinha que se chamar soneto da infidelidade. Então, a ideia, e Vinícius é um poeta que começa com o cristianismo. Ele anda para e passo com o cristianismo, né? Tanto que a Adélia Prado é dessa geração, né? Então você vê, exatamente essa é a teologia moderna. O amor é um fogo, ele é uma paixão. Ele vai ser eterno enquanto ele durar. Ou seja, quando o amor acabou, quando a paixão acabou, então o casamento acabou junto. Não importa se tenham filhos, não importa nada disso. O que importa é eu ser feliz. E o grande problema é que, em nome da felicidade, é que outros têm que pagar com infelicidade. Irmãos, pense, né, que a família é um carro. É um carro de passeio. Você é o marido federal, é aquele que tem um pacto, você está no volante.
A esposa do lado, orientando o caminho, fazendo aquele papel de GPS. Você vê que todo GPS tem uma voz feminina. Quando o homem se senta, ele não sentir sozinho. Porque às vezes a esposa não está com ele. Então, eu coloco o GPS só para achar que a Karen está do meu lado ali. Né? Todo GPS tem uma voz feminina por causa disso. Porque quem dá palpite no caminho? GPS. GPS avisa radar, velocidade, caminho. Tudo coisa que mulher fala quando está no banco do passageiro. Você está correndo demais. Tem um radar na frente. Se entrar por aqui fica mais perto. Não é? Gente, quem projetou o GPS estava inteirado nessa questão. Os filhos estão atrás. Eles não participam das coisas que acontecem na frente. Entenda, meus irmãos, que assim como nessa foto, tudo aquilo que o marido faz de errado afeta todo mundo. Não é só o motorista que participa do acidente, é todo mundo. Então, a liderança federal genuína aplica representação e responsabilidade espiritual. Então, se você não for um bom exemplo, e se você não for um bom crente em casa, tem um grande problema. A família tem que seguir o parâmetro da Trindade. Você tem uma hierarquia na Trindade, só que como se dá essa hierarquia? Pelo amor. O pai, ele é pai porque ele ama o filho. O filho, ele é filho porque ele ama o pai. O Espírito Santo é o Espírito Santo porque ele ama o pai e o filho, e ele é amado por eles. Então, a hierarquia de um lar saudável se dá por relações de amor. E aí nós terminamos. Irmãos, todos nós temos que aprender com Cristo a nos esvaziarmos, a fazermos essa kenosis, esse esvaziamento, né? De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, todos nós vamos precisar, em algum momento, nos esvaziarmos. Se ninguém ceder num relacionamento, ele está fadado ao fracasso. Então, qual é o grande problema, às vezes, de uma família? O orgulho. Eu não vou ceder. Porque eu sou importante. Irmãos, Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Jesus habitava em glória infinita. E ele se esvaziou da glória dele para assumir a nossa figura na manjedoura de Belém e subir a cruz e morrer em nosso lugar. Para hoje estar à direita do Pai, na mesma glória, na qual nós podemos participar com ele. Então, se Cristo se esvaziou, você também pode. Certo? Essa é a configuração bíblica de uma família. Agradeço a todos. Deus abençoe.